Resta saber se o Juan fica ou não na lateral esquerda. O Alex Silva também deve permanecer aí no time de São Paulo. Um outro detalhe, falando do lado do Palmeiras, tem a confiança do Kleber, o Valdívia, nesse não meio joga campo. só, né? E a volta do Marcos Assunção. Do Marcos Assunção. O Marcos ainda é dúvida para o jogo de domingo, mas deve ir para o jogo. Aquela velha contusão na mão, que pode tirar o Marcos do clássico. O Marcos deve parar agora no final do ano, né? Sim, ele mesmo já deu declarações de que pararia no final desse ano. Mas eu coloco o São Paulo como favorito. Para mim, joga o melhor futebol, individualmente tem melhores jogadores. Lucas, Rivaldo, Dagoberto, apesar de não estar fazendo a função que é dele, sim fazendo uma função de centroavante. Fernandinho, que está numa ascensão, está num bom momento, apesar de não gostar muito do Fernandinho, mas está num bom momento. Além de Casemiro e Jean, que são incontestáveis nesse time de São Paulo. Então vamos ao placar. Para mim, 2-1 pro São Paulo. 1-0 São Paulo. Maravilha, meio-dia mais 50 minutos. Vamos sair do clássico do Morumbi e falar agora as coisas do Corinthians, o time do povo. Bom, ontem o Andrés deu uma entrevista coletiva. Aliás, não foi nem coletiva, foi mais bronca do que coletiva ontem, né? Mas falou do Clube dos 13, falou da posição do Corinthians e falou algo que realmente interessa ao torcedor. O Andrés confirmou que o Corinthians está atrás de William Magrão, volante do Grêmio. Sem parceiro, é duro, sem parceiro é difícil. Mas o William talvez venha para o Corinthians com parceiro, vai valer 20 milhões no ano que vem, vão querer especular, abrir processo, fazer tudo essas coisas. E se eu contratar ele sem parceiro e der errado também, por que foi contratar? Tá aí, este é o André Sanches, presidente do Corinthians. Agora, precisa de parceiro para trazer o William Magrão? Tá nesse pé o negócio? Pelo menos o parceiro traz, né? Diferente de outra equipe aí, que o parceiro não traz muita coisa, né? A equipe precisando ainda reforça o rival. A equipe precisando de um centroavante e o parceiro nada, né? Mas, falando do William Magrão, é um bom jogador. Se destacou bastante na equipe do Grêmio. O que acontece, o problema do William Magrão são as condições. Atrapalharam muito ele na equipe do Grêmio. E hoje, se não fosse as contusões, para mim o William seria, sem dúvida, ao lado do Fábio Rockenbach, os dois volantes aí da equipe do Grêmio. As contusões atrapalham ele. Quesito futebol, ele é um bom jogador. É um bom jogador, isso é inegável. Agora vamos ver se o peso da camisa do Corinthians não vai fazer diferença pro William Magrão. Mas o ele Grêmio, já vem de uma... O peso da camisa do Grêmio também é bastante grande. Não, mas eu ainda acredito que o jogador, quando vem do Grêmio, não desmerecendo a torcida do Grêmio, quando vem de um centro assim, no Rio Grande do Sul, que só tem duas equipes, no caso o Internacional e o Grêmio, quando vem pro Corinthians, que a cobrança é por minuto, o cara não pode respirar, que já está sendo cobrado. Vamos ver se ele vai conseguir jogar na equipe do Corinthians. Agora que é um bom jogador, isso é inegável. Bom, eu concordo com você, mas a camisa do Grêmio pesa tanto quanto a camisa do Corinthians, né? A pressão da torcida também não. É bastante senhor grande. me desculpa. Sim. Não. Se você me falar que a pressão no Grêmio é igual a do Corinthians, o senhor tá de brincadeira. Tá de brincadeira, não. O Lúcio não jogou no Palmeiras, não fez grandes atuações na equipe do Palmeiras, e hoje no Grêmio joga bola. Se diz por parte da imprensa que todo mundo joga bola no Grêmio. Porque não tem pressão. É mais fácil você jogar com a camisa do Flamengo, do Rio de Janeiro, do que com a do Corinthians. Hoje o jogador de futebol ele se recusa a jogar no Corinthians. Por que o Corinthians não ganha uma Libertadores até hoje? Por que não ganha uma Libertadores até hoje? No Corinthians a pressão por causa da pressão. Antes, até 1991, quando o Corinthians foi eliminado pelo Boca, até 96, quando o Corinthians tinha aquela coisa horrível chamada Alexandre Lopes na zaga, ainda o Corinthians tinha times limitados na Libertadores e o Corinthians disputava a Libertadores num longo espaço de tempo. Agora, em 2000, o Corinthians não tinha time para cair do jeito que caiu. Aliás, o Corinthians em 2000... Aliás, a obsessão por Libertadores começou em 2000, quando o Corinthians foi eliminado da competição da maneira que foi, jogando de salto alto e invadiram o Parque São Jorge. Em 2003, o Corinthians não tinha time para perder do River.
Né? Aquele Não- River era horrível. Tanto não- que saiu na segunda saiu na fase seguinte fase seguinte. pro Olímpia do Paraguai. O Corinthians não tinha time pra sair. Em 2006, o Corinthians não tinha time pra cair. Certo? O ano passado, quando perdeu pro Flamengo, por uma bobagem do Moacir, o Corinthians foi eliminado. Moacir, pra Mas mim, não a opinião, tinha- não merece jogar. Não tinha time pra cair, principalmente contra o Flamengo, que perdeu de 2 ou 3 no Maracanã na fase seguinte. Né? Foi eliminado. E agora, esse ano, tudo bem, por um erro do Tite, é verdade, mas o Corinthians também não tinha time para cair diante do Tolima. Então, o principal adversário do Corinthians, na minha opinião, é ele mesmo. E o jogador, para dar certo no Corinthians, das duas maneiras. Ou ele tem que ter nascido no Corinthians e já desde criança conviver com essa pressão, como é o caso do Dentinho, do Júlio César, do próprio Viola, do Neto, que chegou muito jovem ao Corinthians. Ou o cara tem que ter a cabeça do Ronaldo. É o que eu falo, né, Juliano Rico? O Corinthians, ele tem que aprender a disputar a Libertadores da América. Enquanto o Corinthians não se acostumar a disputar a Libertadores da América ao estilo da Libertadores da América, não vai ser campeão. Você só ganha se você disputa. Aprender perdendo pro Tolima na pré-Libertadores é duro, né? Não, mas Aprende tudo tem que ter um jogando a primeira começo. fase, aprende jogando a primeira fase, uma oitava de final, quarta de final. Agora sair na primeira fase pro Tolima, isso não é aprendizado nenhum. Não, mas É de só um algum jeito. regresso. Não, de algum jeito você tem que aprender. Não É dessa com os maneira. erros que você aprende. Não dessa maneira, né? Sim. E erros infantis. Pra mim, na minha opinião, você acha que o Tite é um bom técnico pro Corinthians? Na minha opinião, não. A própria torcida do Corinthians já reclama com o Tite. O jeito que ele arma a equipe, eles não concordam. O Moacir só ficou na equipe do Corinthians porque não tem lateral direito. Só tem o Moacir e o Alexandre. Senão ele também tinha dado área também. Bom, eu acho que o Tite é um técnico pro Corinthians, sim. Só precisa saber armar. Não, na minha opinião, eu não usar acredito. melhor as peças que tem. Ele errou muito no jogo contra o Tolima, principalmente na volta. Primeiro, no jogo aqui no Pacaembu, acho que faltou. Pra mim faltou ousadia. Faltou No jogo ousadia. do Pacaembu, eu acho que faltou mais. Me fugiu a palavra agora, mas vontade dos jogadores. Isso que pra mim faltou no primeiro jogo. No segundo jogo foi mais um erro do Tite. Eu já acho que no Pacaembu o Corinthians tremeu mesmo. Faltou vontade. E outra, o Corinthians, a gente já vê que o Corinthians não ia entrar bem na Libertadores desse ano, quando fez a partida que fez com o Goiás, que não conseguiu ganhar do reserva do Goiás, empatou por 1-1. Então, o Corinthians é uma somatória de erros. A verdade é essa. Agora, você me falar que a pressão do Grêmio é igual a do Corinthians, o senhor tá de brincadeira. Essa camisa pesa. Tá bom. Ô David e Júlio, rapidamente, Corinthians e Grêmio Prudente, o jogo aqui ficou para segundo plano, né? Mas o Corinthians pega o lanterna da competição. Se o Palmeiras e o Mirassol tropeçarem, o Corinthians pode assumir a liderança no Campeonato Paulista nesse fim de semana. Vocês acreditam que o Corinthians goleia o Prudente no Pacaembu? Tem que ter respeito? Não, eu acredito que sim. Que goleia? Não, golear não, mas 3-0 no mínimo. 3-0 é goleada, cidadão. Não, 3-0 é o mínimo. O Prudente Então é tem goleada. que. Não, Bom, mas você lembra do jogo contra o 3-0, Mogi, né? Você lembra o que aconteceu no jogo contra o Mogi, né? A equipe não jogou bem, não teve velocidade, não teve criação. Era a favorita, sem dúvida nenhuma, jogava em Não, casa. mas, E se David não fosse Xavier, o goleiro João Paulo... Não, mas qual que é a posição do Prudente no Campeonato Paulista? E qual É o era último- a posição do é o Mogi? último colocado. E qual era a posição do Mogi? Zona intermediária da tabela. Não, O mas- Corinthians como equipe grande e aí dentro nem do G8, dentro do G4 do Campeonato Paulista tem que jogar melhor, tem que Não, apresentar pra melhor mim, futebol. 3-0 é o mínimo que o Corinthians pode fazer contra o Prudente. Eu já não vejo assim. Eu acho um confronto bastante difícil, pensando que a equipe do Prudente jogará da mesma forma que jogou o Mojimirim. Bem recuado, dificultando o sistema ofensivo da equipe do Corinthians. Se o Corinthians não tiver objetividade, velocidade, criação, vai sofrer da mesma forma que sofreu contra o Mojimirim. E aí, não sei se o goleiro do Prudente vai fazer a mesma coisa que fez o goleiro do Mogi. Pra ter isso aí que você falou, é só tirar o Danilo. O Danilo, pra mim, na minha opinião, não tem condição de jogar na equipe do Corinthians. Não dá velocidade e não dá qualidade no meio campo do Corinthians. Júlio, já dá o placar do jogo aí de amanhã e meio do seu boa tarde. Não, 3-0 para a equipe do Corinthians contra o Prudente. Boa tarde, Juliano Rico, boa tarde ao David Xavier e ao Kleber Ricardo. E a todos os ouvintes do programa Hora do Esporte. Não, mas foi uma guila total você agora, hein?
Desculpa, Manda um abraço, Juliano. um beijo pra dona Durva também. Um beijo pra dona Durva, a moça do Tatuapé. Tá? E você é um homem de Teixeira de Freitas. Posso contar um dia por quê ou não? Não. Tá certo. O que David acontece Cha- na milha, fica na milha. Tá. Como é que é? O que acontece na milha, fica na milha. Ah, tá. David, um abraço. Até domingo. Até domingo, né? Até domingo. Domingo tem Flamengo lá no Antônio Soares de Oliveira, né? Boa tarde, Juliano Rico. Boa tarde, os companheiros da mesa, os ouvintes do programa. Corinthians 2, Grêmio Prudente 0. Por falar em domingo, nós, Geraldo Júnior, Diego Alves, Oswaldo Tassi, Companhia Limitada Danilo lá. Barra, Danilo Barra, Antônio Boaventura, sofrendo novamente. sofrendo mais uma vez. Obrigado, David. Até amanhã. Kleber Ricardo, rapidinho, boa tarde. Claro, rapidinho vamos embora e deixando aí muitas emoções aí com a Hora do Esporte e falando que amanhã, a partir das 9 da manhã até as 5 da tarde, eu vou estar no estádio Baeta Neves, o Baetão, aí trabalhando e fazendo o jogo da Copa dos Campeões, da Copa Caribe, onde eu vou estar no mês de abril para maio, e vivendo essas grandes emoções. Então amanhã nós vamos estar na Copa dos Campeões, fazendo muita festa e muita alegria lá no Baetão, lá na cidade de São Bernardo do Campo. Juliano Rico, até terça. Até terça-feira. Só lembrando que hoje à noite, a partir das 6h30 da tarde, na TV Destaque, você que está em Guarulhos, no canal 11 da NET, se você não está na NET, no www.tvdestaque.com.br. Eu, Diego Alves, estaremos no programa Esporte em Destaque da TV Destaque hoje à noite, não percam. A você, amigo ouvinte, um excelente fim de semana. Obrigado pela companhia. Queria mandar um beijo para a Miriam aqui que está ouvindo o programa também. Ouvinte fiel, o Rogério também, bem lá de Cumbica, um abraço. Vocês, amigos ouvintes, um excelente fim de semana. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Fui!